Olá, seja bem-vindo de volta. No último vídeo a gente falou sobre o último caso do alemão, então se você não viu ainda, vai lá dar uma olhada. E nesse vídeo aqui a gente vai tratar sobre um assunto muito importante também, que envolve a fala, e sem ele a gente não consegue falar alemão, que é justamente o objetivo final aqui desse canal. Então hoje a gente vai falar sobre a pronúncia e eu vou dividir com você algumas das experiências que eu tive e como que eu aprendi e como eu venho praticando isso até hoje. É muito interessante que o tema pronúncia parece que nunca tem fim. Você sempre aprende alguma coisa nova ou algum jeito novo de falar alguma palavra que você achava que você já sabia 100%, mas não, ainda sempre tem aquele um pouquinho que falta. E isso vem com a experiência, vem com anos em contato com o idioma, em contato com nativos e deixando com que eles te deem feedback de como você está falando para te ajudar também, porque ninguém melhor para te dar opiniões e ideias sobre pronúncia e também para avaliar sua pronúncia do que um nativo. Na verdade, essa é a pessoa ideal para essa situação. Esse é o meu segundo intercâmbio na Alemanha. É engraçado que depois de um tempo as pessoas elas param de querer te corrigir. Eu acho que é porque da preguiça ou porque talvez você já fale bem o suficiente para elas. Eu não sei exatamente dizer o motivo, mas isso aconteceu muito comigo de eu ter que pedir para as pessoas não pararem de me corrigir. Falar, por favor, não pare de me corrigir, eu ainda quero aprender mais, eu quero melhorar sempre mais. E recentemente eu descobri que eu pronunciava o S do alemão errado. E, por exemplo, nas palavras que começavam com S, spielen, ele vai ter esse som de SCH quase. Spielen. É quase o nosso S de carioca aí do Brasil. E isso eu não sabia, eu não fazia ideia. Eu falava spielen, spielen, que seria o nosso S do português. E é muito curioso, eu fiquei na verdade muito surpreso de descobrir que eu fazia isso errado desde tanto tempo e eu não conseguia perceber. O nosso ouvido simplesmente não capta algumas diferenças e não percebe que a gente está falando errado para muitas coisas. É por isso que o contato com outras pessoas é a melhor forma de você melhorar a sua pronúncia. Tá, mas agora de maneira prática, como que a gente pode melhorar e o que a gente tem que ter em mente para melhorar? Primeiro de tudo é você não ter medo de errar. Por incrível que pareça, os nativos não se importam se você fala quase certo ou se você fala meio errado alguma palavra ou outra. Eles realmente não se importam. O mais importante para eles é conseguir te entender, porque na cabeça deles, eles sempre têm a ideia de que você está fora do seu país e que você está se esforçando para falar o idioma dele e que você não vai falar perfeitamente porque você não é nascido aqui, e isso tudo bem. Tudo bem mesmo, ninguém se importa com isso. Então, se você tem algum problema com isso, se você sofre do perfeccionismo da pronúncia, não se prenda a isso, porque realmente não é algo que incomode as pessoas. Se você cultivar esse comportamento de não ter medo de errar e também não ter vergonha de falar as coisas errado, você vai ter muitos benefícios na hora de melhorar sua pronúncia. Primeiro, se você não tiver medo de errar, quer dizer que você vai aproveitar melhor as oportunidades que você tiver de falar com as pessoas, ou seja, você não vai deixar de falar por medo de errar, e isso já vai ser um treino enorme para você e vai ser muito positivo para a evolução do seu idioma. E cultivando o comportamento de não ter vergonha de falar errado é outra coisa muito importante também, porque quando a gente está falando, às vezes a gente já tem noção de que tal palavra não tá tão bem assim, a gente não faz real ideia de como pronunciar. Não temos na nossa cabeça o formatinho da sílaba por sílaba pra gente falar pra pessoa como é a palavra. E o que a gente faz quando a gente tá inseguro pra falar alguma coisa? A gente abaixa o tom de voz, fala bem baixinho, e aí talvez a pessoa não perceba o erro. Isso é a pior coisa que você pode fazer, dentre muitas outras que você poderia estar tentando fazer na sua pronúncia. E isso é muito, muito ruim mesmo. E por que é muito ruim? Porque quando você fala baixo, você corre o risco de acontecerem três coisas. A primeira e mais simples e a menos perigosa, entre aspas, é que a pessoa não vai te entender. Então você vai ter que repetir pausadamente, provavelmente mais devagar do que você fez a primeira vez. E vai ficar cada vez mais difícil de você esconder que você não sabe falar aquela palavra. Então é simplesmente um esforço inútil de esconder uma falha que você tem na sua pronúncia. A segunda coisa é que você pode deixar a pessoa desconfortável a ponto dela te dizer: olha, tá tudo bem se você não conseguir falar perfeitamente. Não me incomoda. E pra que isso, na verdade? Você pode simplesmente ser você e falar no nível que você consegue falar, sem fazer com que as pessoas te digam isso, sabe? Então,
é outra situação legal de se evitar por não falar baixo para esconder algum defeito da sua fala. E a terceira e mais grave é que quando você fala baixo, ou a pessoa não te entende, ou ela não vai perceber que você falou errado ou que você não pronuncia tão bem aquela palavra. Quando você faz isso, você meio que inibe a pessoa de te ajudar. Então ela não vai ter o impulso de te corrigir, te ensinar como pronunciar aquela palavra. E é justamente aí o problema, porque se você fizer isso sempre, você repetir esse comportamento, você nunca vai receber o feedback que você precisa para melhorar e aprender aquela parte que você não sabe. Então, a melhor coisa é você falar sempre em alto e bom tom, mesmo tendo certeza de que está errado, na expectativa de que alguém te corrija, ou mesmo fale errado e depois fala: nossa, essa palavra aqui eu não tenho certeza, acho que eu não pronunciei certo. É assim mesmo? Como é que eu posso fazer melhor? Então, aprender idioma tem muito a ver mesmo, mas muito mesmo, com o feedback e aceitar bem feedback de outras pessoas, porque a gente sempre vai estar um passo atrás, um degrau abaixo de quem é nativo. Então vai ter sempre alguma coisa nova, alguma coisa diferente que a gente não sabe ou acha que faz certo, que vamos precisar ouvir sobre e aprender a fazer melhor. Portanto, controle a sua vaidade na questão de falar o idioma e não deixe que isso atrapalhe você aprender o alemão, por exemplo. Agora, falando das minhas experiências pessoais, né, outras experiências pessoais que eu passei quando eu comecei a aprender alemão. O primeiro erro mais comum é querer falar alemão como se estivesse falando inglês. E isso acontece muito porque as pessoas aprendem inglês primeiro e depois aprendem o alemão. E o que eu tenho para te falar sobre isso é: esquece a Disney, você não está em Orlando, Flórida, fale igual no português para começar e não igual no inglês. Por quê? A pronúncia do alemão, na verdade, é muito mais próxima do português do que do inglês. Isso eu digo, tipo, na forma de falar, nos fonemas. É lógico que a entonação é diferente. Com o tempo você vai perceber que algumas palavras são ditas com uma pequena diferença, mas a proximidade dos sons é muito maior entre português e alemão do que entre alemão e inglês. Então esquece Orlando. Esse A, N, não vai existir. É Orlando. E se você for falar em alemão, você vai falar provavelmente da mesma forma, Orlando. E eu trouxe aqui uma frase para vocês para mostrar como a frase ficaria se eu tentasse pronunciar como no português e depois eu falando em alemão para vocês notarem a proximidade. Então a frase é a seguinte que está aparecendo aí na tela: Ich bin ein Maler und mein Name ist Rafael. Assim eu falaria em português essa frase, por exemplo. Agora é até um pouco difícil de eu voltar, né? E esquecer tudo que eu sei para conseguir pronunciar certinho. Então, olha, novamente, deixando claro para vocês que nem a minha pronúncia fingindo o português falando alemão é perfeita. Se eu falasse com a entonação em alemão, ficaria assim, para vocês poderem comparar. Ich bin ein Maler und mein Name ist Rafael. Novamente, agora falando em alemão. O que mudou? Aqui nessa frase, em especial, a gente não consegue fazer tudo como no português, porque a gente tem alguns encontros vocálicos que vão ter sons diferentes. Como, por exemplo, o encontro do E com I, que vai ter som de I, ao invés de ter som de EI, como teria no português. Isso é uma das coisinhas, são os detalhes, mas realmente são poucos os fonemas novos que você tem que aprender para conseguir falar alemão. Você vai ter que ser atencioso a algumas vogais, mas realmente é muito parecido com o português, a maioria dos outros sons. E agora eu trouxe para você alguns dos outros sons que são esses sons diferentes do alemão, para que você tenha uma ideia mais ou menos do que você vai estar prestando atenção para ajustar esses defeitinhos. Quando eu falei ich, eu não disse ich. Não é som de X o CH do alemão. O som do CH do alemão vai ser o equivalente a você fazer o seguinte, ó. Tem um passo a passo bonitinho para você conseguir pronunciar. Você apoia a ponta da sua língua abaixo dos seus dentes, ou seja, atrás dos dentes de trás, e você assopra com a garganta. Então, ich. É meio esquisito de fazer, mas essa é a pronúncia correta. No começo eu não tinha força para fazer esse som de maneira que ficasse audível. Isso acontece também, e você treinando vai sempre melhorando a forma com que você pronuncia os sons do alemão. A segunda coisa é a que já apareceu na nossa frasezinha exemplo, que é E com I.
que fica ai. Isso é muito simples, a gente pronuncia também com facilidade. A terceira é no encontro de e com u, que fica oi. E o a com trema, com umlaut, vai ter som de e também. Então, se for a com trema e u, a gente também vai ter a mesma coisa de oi. Ou seja, é como se a gente tivesse transformado esse a num e antes, juntado com u, e aí temos oi também. Como na palavra Europa, que aí a gente tem no e, né? Mas vai acontecer também com a com trema em várias outras palavras. E por fim, ie. O ie a gente não vai pronunciar o e, a gente vai ler como um i longo, i, e não um ie. Por exemplo, a palavra Gießen não tem e, aparentemente, né? Mas na escrita tem G-I-E, o beta E-N. Gießen. Esses são alguns dos sons mais importantes, tá, para você aprender. E mais para frente eu vou fazer um vídeo falando só dos umlauts. Então, não se preocupe com isso. Vamos devagar, vamos pouquinho a pouquinho para você ir assimilando o que está acontecendo. E agora eu trouxe duas frases que sumarizam todos esses sons novos que a gente acabou de ver. E a primeira é: Ich wohne in Europa. Eu moro na Europa. Então aí é para você prestar atenção no Europa, né? No EU do Europa. E a segunda frase é: Meine Frau gießt die Blumen. A minha mulher rega as plantas. Essa outra frase a gente tem que prestar atenção em meine, que tem o EI, som de I, meine. Frau, tranquilo, nada de novo. Gießt, o IE, que eu acabei de dizer, que vai ter o som de I longo, ou seja, como se fosse dois Is. Die Blumen também não tem nada de novo, a não ser no die, né? No die a gente tem também o IE, que vai ficar I. E isso foi para vocês hoje um pouquinho sobre a pronúncia do alemão, mas mais como você consegue moldar o seu comportamento para aprender mais rápido. Deixa de lado qualquer vaidade, deixa de lado qualquer medo de falar errado, deixe com que as pessoas digam para você o que tá errado, peça para que elas falem também, porque com o tempo as pessoas vão se cansando de te corrigir, você vai ter que realmente pedir. E cada vez você vai falar um pouquinho melhor. Mas não espere que você um dia fale exatamente igual eles aqui. E a única pessoa que vai conseguir avaliar isso são eles mesmos. Então não se preocupe com isso, é algo fora do seu alcance, nem é algo que você precisa ter como habilidade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha achado útil as dicas que eu dei para você aqui. Se você gostou, avalie esse vídeo positivamente, deixe um comentário sobre o que você ainda quer ouvir falar sobre o alemão aqui embaixo do vídeo e se inscreve no canal para receber mais informações sobre o alemão e também para receber mais dessas pequenas aulinhas e dicas sobre o idioma aqui no canal. E é isso, eu vejo vocês então na semana que vem. Abraço!